pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de responsabilidade civil? Vem comigo, tá bom? Me acompanhe. Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade civil por ato de terceiro, tá bom? Então a gente sai daquele rol, daquela ordem cronológica que nós estávamos falando, tecendo comentários a respeito da responsabilidade civil subjetiva, e hoje a gente adentra num novo caminho dentro da responsabilidade, abordando então a responsabilidade objetiva, vindo expressa na lei no artigo 932 do Código Civil. Pois bem, é o artigo 932 do Código Civil que reza sobre a responsabilidade civil por ato de terceiro. Existe, então, um rol taxativo neste artigo, prevendo, então, ali quais são as pessoas que, apesar de não terem sido elas as cometedoras ou as que realizaram ou as que ocasionaram o evento danoso, elas irão responder pelo ato de terceiro. Em virtude disso, o artigo 933 nos coloca que essas pessoas possuem, então, a responsabilidade independentemente de culpa. Elas irão responder. Então, nós estamos diante de uma responsabilidade civil objetiva. Portanto, galera, a responsabilidade civil por ato de terceiro trata-se de uma responsabilidade objetiva. E aí, o artigo 934, também confirmando essa teoria, reza que essas pessoas que respondem independentemente de culpa, elas então terão direito de regresso contra aquele que foi o ocasionador do dano. Tá bom? Então, artigo 932, o rol das pessoas que se responsabilizam pelo ato de terceiro. O artigo 933, confirmando, dizendo que elas vão responder independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva, tá certo? E o artigo 934 reza que uma vez ela respondendo diante da responsabilidade objetiva, elas possuem ação de regresso contra aquele que ocasionou efetivamente a ação ou a omissão, gerando, portanto, a indenização, tá? E aí a gente tem ainda o artigo 942 do Código Civil, cumulado com o artigo 275, rezando que a essas mesmas pessoas que vão responder independentemente da culpa, portanto, tratando-se de uma responsabilidade objetiva. Em relação àqueles que ocasionaram o dano, eles são solidários. Responsabilidade solidária, entre eles, podendo a vítima, então, pleitear uma ação de indenização juntamente face a ambos. Tá certo, pessoal? Bom, olha só. Por se tratar, então, de uma responsabilidade solidária, tá? Advinda, então, do artigo 942, eu não posso deixar de citar para vocês uma súmula 492 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula é muito importante. Por quê? Porque ela também aborda a responsabilidade solidária entre uma locadora de veículos e aquele cliente, tá? Que então foi na agência, fez a locação de um veículo. E ao sair, por exemplo, então, para que ele pudesse fazer um passeio ou ao trabalho, seja, enfim, o motivo pelo qual ele alugou aquele veículo, tá certo? E diante disso, ele vem ocasionar um dano e até mesmo estragar aquele veículo ou de uma outra vítima, né? O que então a súmula reza? Que existe responsabilidade solidária entre a locadora e aquele que fez o aluguel do veículo, tá? Não se esqueçam dessa súmula, é uma súmula cobrada em prova. Tudo bem, pessoal? Então, antes que eu passe para o artigo 932 e a gente vai falar inciso por inciso desse artigo, eu quero dizer quais são as regras gerais que os senhores precisam saber quando vocês estiverem respondendo alguma questão, né, e memorização para os estudos de vocês em relação à responsabilidade civil por ato de terceiro. Primeiro, pessoal, que trata-se de uma responsabilidade o quê? Objetiva, que há possibilidade de ação
de regresso e as pessoas envolvidas no artigo 932 possuem também uma responsabilidade solidária. Tá certo, pessoal? Essas são as características básicas as quais os senhores precisam memorizar para que possam se sair bem em uma prova. Agora vamos lá. No rol do artigo 932, vou tecer comentários acerca de cada inciso e falar as especificações, né? Porque a regra geral eu já disse aos senhores. Então, está lá. Artigo 932 é um rol taxativo, tá certo? Não esqueçam disso. Sempre pergunta em prova, o rol do artigo 932 é meramente exemplificativo? Não. O rol do artigo 932 é um rol taxativo previsto em lei. E se vocês lembram do que eu já disse aqui em outras aulas para vocês, a nossa teoria adotada como regra geral no Código Civil é a teoria o quê? Subjetiva. Somente quando expressa por lei, somente quando nós estivemos diante de algumas relações contratuais, quando nós estivemos, por exemplo, em relação ao abuso do direito, diante de uma atividade de risco, é que essa teoria subjetiva não é tratada como subjetiva. Aí sim, de prontidão, nós estaremos diante de uma responsabilidade o quê? Objetiva, tá? Expressa por lei. A teoria subjetiva, ela está lá no artigo 186 do Código Civil, que nós já falamos aqui, já abordamos essa teoria. Para quem não viu, volte lá atrás nos outros vídeos, ok, pessoal? Então vem comigo. Artigo 932. São responsáveis, inciso 1º, os pais pelos filhos menores sob sua autoridade e companhia. O que eu preciso falar para os senhores, então? Que os pais respondem de forma objetiva, tá? Pelo o evento danoso ocorrido, realizado pela omissão ou ação de seus filhos menores. Tá? Então, o pai responde de forma, os genitores respondem de forma o quê? Objetiva, porque isso está previsto no artigo 933 do Código Civil. O que eu tenho que falar aqui de forma especial para vocês, tá? Que diante do artigo 928, caput e 928, parágrafo único, não se trata aqui de uma responsabilidade solidária, mas trata-se os pais em relação aos filhos em uma responsabilidade civil subsidiária, tá certo? Previsão essa que está no caput do artigo 928, bem como parágrafo único. E há também uma exceção aqui. Não cabe ação regressiva do ascendente em relação ao descendente. Então, aqui há duas exceções em relação ao que nós vimos na regra geral. Em relação aos pais pelos filhos, regra geral, os pais respondem de forma objetiva, tá certo? Mas não há ação de regresso e também não há possibilidade, então, de haver aqui a responsabilidade solidária. É uma responsabilidade subsidiária. Uma questão que a doutrina coloca, tá certo? Qual pai ou a mãe, quem irá responder se o filho menor cometer o evento danoso? Porque o código fala que será aquele que estiver sob sua autoridade e companhia. Mas nós temos que... Seria uma companhia momentânea? Seria uma relação de guarda? Por exemplo, os pais se divorciaram, a guarda unilateral está com a mãe. Contudo, no final de semana, o filho foi passar, então, o final de semana com o pai e, sob a autoridade e companhia do pai, o filho, então, realiza um evento danoso. Tá? Quem responderia? O pai? Porque naquele momento, de forma momentânea, estava, então, na companhia e autoridade do pai, ou responderia a mãe que detém a guarda unilateral? Julgados, entendimento dos tribunais, não há que se falar na autoridade ou companhia, mas sim no exercício do poder de vigilância. E o poder de vigilância, compete aos genitores, competem aos pais, tá certo? Então, é o exercício do poder familiar. Então, irá responder os genitores em face ao exercício do poder familiar. Somente deixará de responder um ou outro se houve a perda do poder familiar, tá? E uma outra situação dos pais em relação aos filhos menores que eu não poderia deixar de dizer, que não existe a possibilidade, então, de haver a responsabilidade solidária, porque eles respondem de forma subsidiária. Contudo, nós temos
um enunciado de número 41 da primeira jornada de direito civil, e Cristiano Sobral também, ele comunga com esse entendimento de que, se houver a emancipação voluntária desse filho menor aos 16 anos pelos pais, a responsabilidade passa a ser, então, uma responsabilidade solidária. Então, de olho nesse enunciado de número 41 da primeira jornada de direito civil, tá certo? E entendimento também das doutrinas. Então, olha só, pessoal, outra coisa que eu preciso dizer a respeito desse artigo 1º, tá? Então, percebam que se o filho menor realiza um evento danoso, os pais, os genitores, de forma objetiva, responderão se eles possuírem meios, dispuserem de meios financeiros para arcar com aquele evento danoso, tá certo? Porque o próprio artigo 928 caput, bem como o parágrafo único, também reza o seguinte, que se o menor não houver se os pais, não possuírem ou não tiverem meios financeiros para arcar com aquele evento danoso e o filho sim tiver, o filho vai arcar, tá? E aí sim poderá o juiz, a seu critério, reduzir essa indenização de forma equitativa. Então, pensem em um rapaz, isso é muito esse objeto aqui, esse modelo que eu estou dizendo, é cobrado em prova de OAB. Um rapaz, então, de 14, de 15 anos, que ele é um modelo, tá certo? Então, ele possui condições financeiras próprias, ele realiza um evento danoso, ele estava, então, em plena praia do Rio de Janeiro, andando na calçada com o seu cachorro, quando o seu cachorro solta da coleira e vem cometer, então, uma lesão em determinado pedestre que estava passando nessa rua. A princípio, então, os pais respondem de forma objetiva, porque se tiverem condições para tal. Mas se os pais não possuírem condições, o filho, de forma subsidiária, possuindo condições financeiras, irá arcar e podendo o juiz reduzir de forma equitativa. Tá certo, pessoal? Então, olha só, em relação à responsabilidade objetiva dos pais em relação aos filhos menores, trata de uma responsabilidade, como regra, subsidiária, pelo enunciado 41 da primeira jornada, bem como alguns doutrinadores, e aqui eu cito o Sobral, que eu gosto muito dele, o Cristiano Sobral, tá? Que coloca, então, que se houver a emancipação apenas voluntária, somente na hipótese de voluntariedade dos pais, e se houver essa emancipação, poderíamos estar diante, então, de uma responsabilidade solidária e não há possibilidade de ação de regresso. Então, todas as vezes que vocês fizerem a análise desse inciso 1º do artigo 938, recordam do artigo 928 caput e parágrafo único também, tá? Pessoal, nós temos o inciso de número 2, que fala que os tutores vão responder pelos atos dos pupilos, os curadores irão responder pelos atos dos curatelados, nas mesmas condições acima, nas mesmas condições dos pais em relação aos filhos, tá? Então, os tutores e curadores possuem uma responsabilidade objetiva, uma responsabilidade subsidiária. A única diferença é que aqui há possibilidade de ação de regresso. Tá certo? Tudo bem? Pessoal, falta eu falar ainda do inciso 3º, 4º e 5º, mas o meu tempo está encerrando. Então, eu volto na parte 2, abordando o artigo 932. Um super beijo e não deixem de assistirem a parte 2, tá bom? Bons estudos, galera!